Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa nossa edição do Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal. Eu sou o Jair Caleço, farmacêutico. Essa daqui é a nossa 12ª rodada de uma série que nós estamos produzindo sobre a cannabis como terapia apropriada para o tratamento de diversas enfermidades refratárias aos tratamentos convencionais. O nosso assunto de hoje é o legado do professor Elisaldo Carlini. E, para tanto, nós estamos recebendo aqui a doutora Solange Napo, que é farmacêutica formada na USP, com mestrado em saúde pública, pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela possui doutorado em ciências pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp, também é docente no Departamento de Ciências Farmacêuticas da Unifesp e é também professora de pós-graduação de Medicina Preventiva da Unifesp. E, juntamente com a doutora Solange, nós temos também a doutora Maria José Delgado Fagundes, que tem feito essas gravações desse programa já há bastante tempo. A doutora Maria José é advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente, ela é founder e CEO da MJD Fagundes, consultoria e especialidade de saúde. Atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos na Anvisa e foi membro ad hoc do Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças da Organização Mundial da Saúde. E também foi diretora de Inovação e Responsabilidade Social e diretora de Relações Institucionais na Interfine. Então, bem-vinda, doutora Solange, muito obrigado por conceder o seu tempo aqui para a gente. É um prazer a gente tê-la aqui, tá bom? O agradecimento é meu. Está entre amigos, pessoas com as quais eu admiro. Muito bom. Obrigado. Maria José, boa tarde, tudo bem? Obrigado, viu? Oi, Jair. Obrigada a você. Obrigada, Solange. Além de tudo, é muito bom te ver. Tá bom. Bom, vamos lá, né? Falar da história do legado do professor Carlini. Eu sei que a gente deveria gravar horas e horas, né, Solange, para isso. É, muita coisa. Mas eu confio na sua síntese aí, que vai estar, assim, com certeza, naquele espaço mais emocional e carinhoso possível, né, dessa história. A gente sabe que ele foi um cientista reconhecido mundialmente, né, e um pesquisador incansável, né, a vida toda dedicada a cannabis e às drogas controladas, um trabalho admirável. E aí, você que esteve pertinho dele todo o tempo, né, Solange, no dia a dia ali da vida como ela realmente é, além do vinho, o que mais que o professor gostava de fazer, assim, nos momentos de lazer, nos momentos de família, de curtir as filhas, corujar as filhas, depois a neta? Uma curiosidade assim, que eu acho interessante. Eu fui mulher de Carlini por 33 anos. Né? Carlini já teve 2 casamentos anteriores ao nosso, então ele tem 6 filhos. 5 mulheres e um homem, 2 filhas comigo. Carlini adorava mulheres, assim, no geral. Ele achava que as mulheres eram mais capazes, desculpe, Jair, mas ele tinha muita predileção. Ele achava que as mulheres tinham uma capacidade incrível de tratar de muitos assuntos ao mesmo tempo. Ele dizia, são irradiadas, trata de mundo de assunto ao mesmo tempo. Então, ele tinha um afeto grande pelas filhas, né, por conta disso. Além disso, tudo que você falou, Mary, que ele gostava das filhas, gostava muito dos cachorros, por isso que eu tenho 4 aqui em casa, mais 4 na casa do interior que a gente tem. E ele adorava sair para restaurante, essas coisas, e mais do que isso, adorava viajar, né? A gente viajou muito, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Ele tinha uma cultura muito grande, né? E eu digo isso por ter vivido com ele. Então, era bom viajar com ele. A gente entrava em museu e nem precisava de Cicerone. Ele começava a me contar coisas assim. Uma vez foi um Cicerone, a gente entrou no museu e aí tinha, junto com o ticket, a gente comprava também a ajuda do Cicerone, né? E aí o rapaz, o guia, né? Melhor, o guia mostrando, acho que foi lá no Palácio de Versalhes,
era mostrando os quadros, olha seu quadro, não sei o que. Aí o Carrinho começou a explicar para ele. Ele não fazia aquilo com uma arrogância, ele fazia aquilo porque ele lia muito, né? Ele era um cara muito... Adorava isso, adorava a música, sabia qualquer coisa de ópera, então ele tinha muita predileção por esse tipo de música. E, fora isso, gostava de assistir filme. A gente gostava de assistir filme juntos, assim, né? Ligava a televisão, e ele só assistia filme que eu não gostava, mas eu ficava para estar junto, a gente acabava assistindo aqueles filmes. Ele adorava filme épico, de romano, que tinha luta, ele adorava essas coisas. E aí não era muito a minha predileção, e filme de guerra. Eu assistia junto. Então, o que ele gostava de fazer era ir para casa em Biúna, que a gente tem. Ele ia, às vezes, antes, ele ia logo cedo na sexta, eu ia depois, e ficar lá, os cachorros, mexer na terra, às vezes, andar pelo condomínio, assistir filme. Às vezes a gente ficava até, atravessava a noite, começava a assistir filme lá pelas 9 horas da noite de um dia e terminava às 9 do outro dia, ficava a noite inteira assistindo, e ficava com os cachorros, que ele, para falar a verdade, vou dizer para vocês que ele nem era chegado em cachorro, ele começou a gostar de cachorro por minha causa, e ele passou a gostar mais, não sei se mais do que eu, mas ele tinha a verdadeira loucura por cachorro. Ele era um cara assim que não tinha religião, né? E no final da vida dele, ele criou uma história para ele. Ele dizia assim, que durante muito tempo ele ficou com medo de morrer. Aí chegou no final, ele falou para mim, olha, eu descobri que se eu morrer, eu vou para um local lá no céu que só tem cachorro. E eu vou encontrar todos os meus antigos cachorros e todos os nossos cachorros que já morreram. Então eu já estou sossegado. Eu já estou bem sossegado, porque eu vou para o lugar que eu quero, não tem lugar melhor do que esse. E foi o que ele fez. Quando até o final, ele falava disso para mim, que ia encontrar os 500 cachorros que a gente teve já morreram. Mas, assim, então, 33 anos de casado, né? Como ele aprendeu a gostar dos cachorros, que a princípio ele não gostava, eu imagino que também nesse processo do casamento a cannabis também chegou na sua vida, né? Ele gostou de cachorro, vou dizer por quê para vocês. Para se achegar a mim, ele me deu um cachorro de presente. Ele me deu uma cachorrinha de presente. E na época eu estava em transição de sair de Brasília, morava em Brasília para vir para cá, e ele teve que ficar com a cachorra até eu me aceitar, até eu voltar para São Paulo. E aí ele tinha que cuidar bem, porque a cachorra era minha, né? E eu ia cobrar isso dele, né? E ele passou a gostar muito dela por conta disso, porque ele nunca tinha assim, o afeto que ele tinha por cachorro era uma coisa superficial, mas essa ele teve que se envolver porque era minha. E aí ele passou a gostar. Com a cannabis, como você me perguntou se a cannabis passou a fazer parte da vida da gente, passou. Não o tempo todo que eu vivi com ele, porque quando eu conheci, ele ainda estava ligado, e depois, pela proibição da cannabis no país, e era tão difícil ele fazer pesquisa, ele já estava muito incomodado, ele achou que ele podia começar a fazer coisas de outro tipo. Mas ele abraçou um outro lado que eu nem consegui, eu nem imaginava que ele ia fazer. Um ativismo que não era... Ele tinha um ativismo com ciência, mas com a cannabis ele passou a ser voz. Só na Anvisa, ele foi umas 6 vezes falar disso, né? Falar para uma comissão que assessorava a área de medicamentos. Ele foi falar, era o Hoff que tomava conta disso. Ele foi lá, ele foi umas 6 vezes falar sobre cannabis medicinal. Ele, não só lá, como em vários locais, OAB, ele foi em muitos lugares, em muitas universidades, ele deu palestra até o final da vida dele, sempre falando de cannabis. Acho que teve um efeito importante, né? Ele foi uma voz que as pessoas não podiam ignorar pelo peso que ele tinha como cientista, por tudo que ele fez, então não dava para ignorar isso e nem de rejeitar o que ele dizia. Podia a coisa não andar na rapidez que ele queria, mas, por exemplo, contestá-lo era uma coisa difícil.
contestar o Carlini sobre não tem efeito medicinal era muito difícil. Então, eu acho que eu fui... Pode falar. Não, eu já acabei. Era isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que eu fui num dos últimos eventos que ele participou, lá na USP, na Faculdade de Direito, junto com o pessoal da... Foi promovido pelo pessoal da Cidinha, né? Ah, que ele chamou, foi promovido, ele que inventou, que ele chamou todos os ex-presidentes da Isso, Anchieta. todos E os... foram por causa dele. Sim, Né? sim, Alguns foram de próprio bolso, pagaram a passagem, que ele pagou, ele não tinha dinheiro para fazer, ele pagou, a gente pagava a passagem deles, e ele pagou do próprio bolso. eles falaram, né, que o convite do Carlini não era um convite, na verdade, né, era uma hora em que tinha que chegar lá para poder fazer essa discussão. E ele ainda comentou naquele dia, ele deu uma aula, né, sobre a cannabis, contou tudo e etc, mas ele falou, eu estou aqui disponível. Se eu tiver que ir de Maca a Brasília, eu irei, porque a minha vida toda eu estive lá dizendo da segurança de uso, do que eu descobri nas pesquisas, do que eu vi na ciência, das evidências, etc. E foi uma tarde muito boa. Eu tenho aqui as recordações desse dia registrado em fotos e tal, e ele estava muito feliz aquele dia de poder, né, falar lá com todos os diretores falaram, cada um deu o seu relato, foi uma tarde realmente muito, muito importante. E agora, Solange, você, conta um pouquinho da sua história, você estava dizendo que estava na secretaria, em transição para São Paulo, mas essa... Então, na verdade, eu conheci o Carlini na secretaria, né, foi uma... assim, eu cuidava da área de medicamentos, quando ele foi para lá montar uma comissão para assessorar a área de medicamentos, e ele era o cara que tomava conta dessa comissão. E quando a gente se conheceu, a primeira coisa que aconteceu foi uma grande briga, assim, a gente já não se deu bem nesse primeiro dia, né? Ele já pediu várias coisas que não tinha como ceder, né? E eu falava para ele que ele tinha uma exigência grande com o serviço público e a gente não tinha todas aquelas situações que ele, porque preciso disso, a gente não tem tudo isso que o senhor quer, a gente pode fazer, pode até tentar, mas isso que o senhor está pedindo. E aí ele ficou bravo. Mas aí ele foi se achegando para tentar ser diferente e no fim, deu no que deu, a gente casou. Mas, eu não sei o que você perguntou, Mary. É da sua história, né? A minha história com ele... Não só a dele, com ele, mas da sua vida, né? Como é que... A minha vida foi... Né, primeiro, até nem coloquei no currículo aí, eu trabalhei 10 anos na vigilância sanitária. Eu entrei no Rio, terminei a faculdade, prestei um concurso, fui para o Rio de Janeiro. Depois do Rio, a vigilância sanitária mudou para Brasília, eu fui junto, e sempre na área de medicamentos. Primeiro fiquei na área de produtos controlados, depois na área de medicamentos, e na área de medicamentos no geral, depois dirigi essa área, e aí o Carlini montou uma comissão para transformar a secretaria em agência. Ele já tinha sempre aquelas visões, né, que para transformar a secretaria em agência, ele montou a comissão, estudou 2 anos, fez um projeto, e quando ele saiu, antes a gente não pôde implementar, nós saímos, o Serra entrou uma outra pessoa para dirigir a Anvisa, e essa pessoa deu o projeto do Carlini para o Serra, e aí o Serra logo montou a primeira Anvisa, né, que não era nem nome, não era nem Anvisa, que chamava, a proposta dele não era Anvisa. Montou, deve ter feito algumas modificações, mas todo o estudo foi feito por ele, né, com a comissão que ele montou e que levou 2 anos para sair com aquilo. Naturalmente, teve ajustes, algumas outras coisas, mas o cerne todos ele já tinha pensado. E aí, na verdade, eu conheci, a gente acabou, eu conheci, vim para São Paulo, e a gente se conheceu, trabalhou juntos, eu era casada, ele também, depois eu me separei e ele ficou viúvo. E foi quando a gente pôde realmente consolidar alguma coisa
mais forte. E aí eu vim para São Paulo, a gente se casou aqui em São Paulo, veio para São Paulo, e eu achei que nunca mais eu ia voltar para a vigilância sanitária. Estava em São Paulo e nem queria mais voltar, porque é muito difícil a gente morar numa cidade grande e se acostumar com Brasília. E depois de Brasília vir para a cidade grande de novo, é péssimo, você passa a odiar São Paulo. E aí eu não queria mais fazer essa transição, depois que eu me acostumasse aqui, querer ir para Brasília de novo, não teve jeito. O Jatene entrou, chamou, falou, Karine, você vai e volta de fim de semana, porque eu não vou para Brasília, a gente com 2 filhas já, não vou para Brasília. Mas não teve jeito, né? Não precisa me ajudar, eu preciso que você vá, não sei o quê. Vai de vez em quando. Nessa de vez em quando, acabei ficando lá, ainda ficamos mais 3 anos. Aí a gente voltou de vez. Eu gosto muito de Brasília, não tive nenhum problema. O Carlinhos teve muitos problemas com Brasília, assim. E não, acho que o trabalho também não ajudou, né? Mas, assim, com o lugar, ele demorou para se ambientar, era difícil para ele, era complicado. Um homem que sempre viveu em São Paulo, sem dúvida que eu já tinha rodado mais do que ele por outros locais. Mas, assim, eu fiz farmácia, né? Depois eu tinha ideia de outras coisas que eu queria fazer. Eu fiz saúde pública, porque queria trabalhar com a área pública, com SUS, com essas coisas todas. E acabei enveredando pela área de psicotrópicos, porque aí prestei um concurso, fui trabalhar na área da polícia científica, em laboratório de toxicologia. E lá trabalhava com maconha, trabalhava com tudo que vocês podem imaginar, né? Trabalhava dentro do Instituto Médico Legal. E aí prestei um concurso de sanitarista, foi quando eu fui para o Ministério da Saúde, fui para a Vigilância Sanitária, e aí isso o resto vocês já sabem, né? Aí voltei para cá e entrei na área acadêmica, que eu já estava. Quando eu fui para lá, tinha terminado o mestrado, quando eu voltei de Brasília, eu dei continuidade aqui. E aí, com Carline me incentivando. Carline era assim, e isso eu tive que aprender, e vou dizer para vocês que não foi fácil. Tudo que ele fazia tinha que estar envolvida a área acadêmica dele. Ele, por exemplo, ele não conseguia viajar no Rio de Janeiro, se ele não falasse assim, eu vou para o Rio de Janeiro para ter um congresso, e depois do congresso eu vou na praia, mas tinha que ter alguma coisa ligada à área. E era difícil isso. A gente viajou muito, muito o mundo todo, sempre por causa dos congressos. No final é que ele aceitou, por exemplo, ir para a Itália sem ter congresso, porque a filha da gente mora lá. Mas, assim, fora isso, sempre tinha que ter alguma coisa da área acadêmica junto. Pra vocês terem ideia, uma vez nós fomos para um congresso e eu tinha que dar uma palestra em inglês, era a minha primeira palestra em inglês. E na hora eu afinei, gente, falei, não vou dar, não vou conseguir, um congresso enorme de psiquiatria, era na Espanha. Aí eu falei assim, Karine, é o seguinte, eu não vou dar essa palestra, você entra lá e fala no meu lugar, porque eu não vou dar palestra. Eu falei, não vai dar? Eu falei, não vou dar palestra. Eu falei, então tá bom, faz o seguinte, eu vou te dar o cartão, vai no shopping, vai comprar roupinha, né? Não é isso que você quer? Vai comprar coisinha para você. Eu falei, olha, o que ele está fazendo comigo? Vai lá, fica lá, depois aí você volta, amanhã se você quiser ir de novo, nem vem aqui, você já sai de manhã, você vai para o shopping, eu venho para cá. Aí mexeu com meus brios, né? Aí foi quando eu entrei pisando duro e dei a palestra, né? Dei a palestra da forma como eu tinha que dar a palestra mesmo, né? E dei a palestra, e não foi tão difícil como eu imaginei que fosse. Não foi simples, mas também não foi aquela coisa horrível que eu imaginei que ia acontecer. Então, é assim, ele era exigente com ele mesmo, acabava colocando um pouco dessa exigência na gente, mas era uma pessoa, assim, sempre bravo, né? As pessoas olhavam para ele e achavam que ele era bravo, mas ele em casa era uma pessoa extremamente carinhosa, assim, muito, muito querido, carinhoso demais, uma pessoa muito querida, sempre pronta para ajudar, sempre pronta para sair, a qualquer momento da vida, dizer para ele, vamos sair?
Ele, não, vamos, 3 horas da manhã, a gente ia tomar café 3 horas da manhã, porque eu cismava, vamos tomar café? Vamos, 3 horas da manhã a gente levantava e tomar café. Então, era um outro lado totalmente diferente, né? Assim, alguém que me trouxe uma vida muito diferente, uma vida muito rica em vários aspectos. Claro, alguns outros eu acho que eu deixei de viver, mas os que eu vivi eu gostei muito com ele. Acho que eu viveria tudo de novo. Legal. Solange, quando que efetivamente o professor Carille começou a se interessar por cannabis? Teve algum momento, né? Em algum ponto da história que isso aconteceu, né? Isso, aí, boa pergunta. Ele começou na década de 50 já, porque Carline nasceu numa família, ele e são 5 filhos. Os 3 médicos, né? Ele mais a irmã, mais um irmão. Então, ele nasceu nessa família, ele era filho de Francisco, que era um comerciante, e de Ana, que era uma professora. Ele foi alfabetizado pela mãe dele, que é a Ana, e ele teve, assim, o pai tinha uma venda de secos e molhados, aí apareceram os mercados, essas coisas maiores, e ele foi à falência. Quando ele foi à falência, a mãe assumiu a família. A mãe prestou um concurso e foi ser professora, foi ser diretora de uma escola. E o Carlinhos nunca perdoou o pai dele por isso. Assim, ele achava que o pai dele tinha entregado a vida muito... Nunca quis entender melhor, né? Eu estou contando isso porque isso fez com que ele se transformasse na pessoa que ele foi. Assim, ele enfrentava tudo na área que ele queria. Ele não desistia nunca. Ele até às vezes chegava ao nível de ser insuportável, mas ele não desistia e eu sabia da história, sabia que essa história estava ligada ao início dele. Bom, isso tudo para dizer que, apesar de toda a saga que a família sofreu quando o pai perdeu o trabalho e daí alguns anos ele faleceu muito novo, com seus 50 anos ele faleceu, a família começou a se dispersar, né? A mãe levou 2 filhos para ficar com o irmão, mais outro para ficar com a irmã, porque ela trabalhava e ficava fora, ela tinha que trabalhar, e mandou todos para São Paulo para que eles pudessem se formar. E o Carline, a duras penas, ajudou primeiro a formar os irmãos, né? A irmã primeiro, a irmã mais velha se formou médica, com a ajuda dos filhos, dos irmãos, e depois o irmão dele, e por fim ele. Ele entrou mais tardiamente na faculdade, por conta disso. E quando ele entrou na faculdade, ele tinha como ideia ser um médico que viajasse num bote, assim, por Manaus, cuidando da população ribeirinha, era isso que ele queria ser. Missionário, como ele dizia. Mas aí ele conheceu Ribeiro do Vale, José Ribeiro do Vale, que era um professor da Escola Médica, da Escola Paulista de Medicina. Ele era um farmacólogo, e ele pediu para fazer estágio com o Ribeiro do Vale, e Ribeiro do Vale trabalhava com maconha. Não era a primeira linha de pesquisa dele, mas ele tinha um interesse na planta. Ele fazia alguns trabalhos em animais e falou para o Carlinhos, olha, Carlinhos, essa planta é muito especial, eu estou trabalhando com ela. E aí o Carlinhos se interessou. E foi Ribeiro do Vale que falou para o Carlinhos, olha, não trabalhe só com a maconha, trabalhe com o homem que usa maconha, né? Ele conhece o Ribeiro do Vale apresenta as pesquisas que ele vinha fazendo com maconha, e o Carlinhos assume essas pesquisas. E começa a ter algum tipo de resultado interessante, né? Que ele começou numa primeira fase, ele explora mais o efeito farmacológico dela. Numa segunda fase, ele já trabalha com o canabidiol em convulsões. E ele trabalha sempre com extrato, ele trabalhava com extrato, até porque ele não tinha ainda a identificação dos princípios ativos, pelo menos dos 2 principais, né? E ele tinha algumas descobertas dele que a maconha, a cannabis,
ela, ela bloqueava o comportamento de luta de camundongos, né? Que ele achava, ele comparava um grupo, ele estressava dois grupos de camundongos. Um estavam estressados e brigavam entre si, o outro, antes de estressar, eles recebiam um pré-tratamento com extrato de cannabis. E ele percebia que os ratos ficavam calmos, eles não brigavam. Né? E aí ele começou a se interessar por aqueles efeitos que a cannabis tinha. Mas ele tinha dificuldade de saber, dentro do extrato, como aquilo funcionava, se era de qualquer extrato. Bom, aí Carlinhos termina a escola médica e recebe uma bolsa, ele vai estudar em Yale, nos Estados Unidos. Ele estuda em duas universidades de lá, depois ele vai para uma outra, e numa dessas universidades, um químico vai fazer uma palestra, que era Messula, Rafael Messula, faz uma palestra sobre o que ele estava trabalhando, e o Carlini, terminada a palestra, o Carlini foi conversar com ele sobre o que ele estava fazendo, estava trabalhando com cannabis e tinha dificuldade de identificar o que era ativo dentro do extrato. Se o Messula não estava, se o Messula não se interessava a trabalhar com ele, e eles se juntam os dois, né? Formam uma parceria interessante. Um era químico, outro era médico. Tanto é que na década de 60, Messula ele identifica, né, a forma estrutural do THC e do canabidiol, que passou o que o Carlini começa a, a ir a trabalhar já conhecendo os princípios ativos e verificando quais que tinham efeitos mais alucinógenos, qual que não tinha, e foi com isso que ele descobriu o canabidiol como o agente que era anticonvulsivante. Aí ele faz vários trabalhos com isso, não só em animais. O primeiro duplo cego que ele faz, o primeiro estudo clínico duplo cego controlado por placebo, ele faz com Messula, né? O primeiro trabalho feito com canabidiol e convulsão é ele que faz com Messula. E vários, eles têm vários artigos juntos, alguns com o Carlini só. Além desses, Carlinhos tem quase 60 trabalhos publicados na área de cannabis. Né? Poderia ter muito mais, mas ele parou. Mas o Mechúlin continuou, né? E foi ótimo. E eles trabalharam quando o sistema endocannabinoide ainda não tinha sido descoberto, né? O que foi bem mais complicado, saber como é que aquilo... Trabalharam antes, né? Em 90, o Carlinhos já não estava mais trabalhando com maconha. Ele trabalhou até quase o final de 80. E em 90 descobre um sistema endocannabinoide, foi uma pena ele não ter continuado. Mas, assim, para ele era difícil trabalhar com cannabis, porque ele recebia padrões do Mechúlin por carta. Ele mandava uma carta pessoal e dentro tinha um padrão, porque ele não podia usar aqui, né? E ele também se incomodou, porque quando ele foi para ser secretário de Vigilância Sanitária, a primeira coisa que ele fez foi um simpósio sobre o uso de cannabis, principalmente no câncer, como antiemético, e a classe médica não comprou a ideia, não quis, mesmo mostrando na classe médica não se interessou, achou que tinha outros antieméticos, que era arriscado usar cannabis, mas ele ainda falou do canabidiol, que não tinha nenhum efeito central, e não sei o quê, mas até hoje, uma parte da classe médica não acredita, ou pelo menos não se habilita a prescrever cannabis, né? E ele, então, para ele foi bem, quando os pares dele renegaram, assim, não quiseram mais, aí o Carlini achou que a situação era difícil no Brasil. Mas assim mesmo, ele fazia parte daqueles 13 expertos lá drogas, em drogas, né, em drogas que assumem o sistema nervoso central da ONU, que ajudam nas convenções e tudo mais.
ele fazia parte desse grupo, e foi quando ele começou a lutar para tirar a cannabis de uma lista que ela era equiparada a... Acho que era a lista 4, né? Eu não lembro mais. Uma lista que ela era equiparada à heroína e, portanto, ela não tinha nenhum efeito terapêutico e era totalmente proscrita e nem poderia fazer pesquisa, para uma lista onde ela poderia ter efeitos terapêuticos e ela poderia ser utilizada como em pesquisa. E isso só se deu depois que ele morreu, né? 2 meses depois da morte dele. Veja que ele começou isso lá atrás e, assim, 20 anos para conseguir mudar de lista. E o Carlino descobriu a ação do canabidiol na década de 70, onde ele mostra por vários trabalhos que o canabidiol tem uma ação anticonvulsivante, o canabidiol inibia os efeitos do THC e era hipnótico, também ele diminuía a ansiedade, mas os trabalhos dele, esse diminuir a ansiedade e hipnótico, são efeitos que ele descobre por trabalhar com a ação anticonvulsivante do canabidiol. Não era as primeiras ações que ele queria descobrir. E, quer dizer, se passaram 70, 80, 90, 2000, mais de 30 anos, e a gente ficou mais de 30 anos sem se beneficiar da cannabis, unicamente por preconceito total, né? Assim, preconceito porque a cannabis foi demonizada, né? Tem todas aquelas histórias da cannabis como sendo a droga do diabo, a droga E isso, apesar de a gente saber que não era, mas isso ficou como uma droga ilícita, uma droga de abuso extremamente perigosa, e ninguém se atreveu a usá-la, mesmo com todas aquelas evidências científicas. Isso fez muito mal para o Carlinhos. Ele tinha um lema, nós capota, mas não breca, que ele sempre dizia, nós capota, mas não breca, porque ele não desistia de nada. E a cannabis foi um negócio que fez mal para ele. E nessa época que ele foi da ONU, ele queria que existisse no Brasil uma agência do cannabis para estudar, para poder... Mas isso nunca saiu e isso não quer dizer que não possa existir agora, né? Eu já vejo algumas pessoas falando disso, né, por uma agência de cannabis. Ele tem até um livrinho, não sei se vocês conhecem, tem um livro de 2010, onde ele fala de uma agência e como que ela seria, e por que seria importante esse livro. Nesse livro, ele convida outras pessoas e eles discutem sobre a agência que ele propõe. Seria uma força muito grande, né, se tivesse essa agência de cannabis. E aí, então foi isso, já ele se interessou, mas derradeiramente, assim, quando ele aposentou da universidade, ele assumiu esse ativismo de uma voz para a cannabis ter um espaço. Quem fez isso, como a classe médica ele não conseguiu pares fortes dentro da classe dele, ele ficou muito mal com isso, ele só conseguiu reviver e ficar forte outra vez quando ele encontrou as mães com filhos que tinham problemas e algumas já faziam uso do extrato, outras que importavam, outras produziam, enfim. Quando ele encontrou essas mães, ele criou força de novo e saiu atrás outra vez de lutar pela cannabis. Mas ele teve um tempo que ele não falava mais. Ele continuava estudando, mas ele parou de fazer pesquisa. Mas foi um tempo pequeno, mas um tempo que tirou dele a possibilidade de ter descoberto coisas maiores depois que saiu o sistema endocannabinoide, né? Se ele já conseguiu descobrir tanta coisa antes, ele poderia ter continuado. Tem vários alunos dele que hoje fazem pesquisa, né? Zuardi, professor Zuardi, um psiquiatra de Ribeirão Preto, que é o cara que mais publica no Brasil, que mais publica artigo científico sobre cannabis, que trabalhou com o Carlini, tem o Takahashi, tem Carniol, tem vários deles que se projetaram
com cannabis, que continuaram o legado dele, né? Que foi... Mas Solange, de qualquer forma, e aí considerando a cannabis e todas as outras coisas que o professor fez, ele evidentemente deixou um legado fantástico e gigantesco, né? Deixou. Para a ciência, né? Deixou, eu concordo com você. É muito interessante ler esses artigos iniciais dele, que a gente vai vendo como ele vai, a cada artigo que ele publica, tem uma coisa nova que ele vai decifrando na cannabis, né? Ele vai decifrando os efeitos. E aí é interessante que tem um artigo que ele coloca que os efeitos que ele estava conseguindo não poderiam ser só de um princípio ativo, né? Que tinha um princípio ativo, ele mesmo sugere que tem um princípio ativo, e falou, tem um princípio ativo que age dessa forma, com os resultados que ele tinha obtido na época, e que não tem o efeito central, né? Não tem efeito central, já que a cannabis era odiada pelo efeito central dela de causar alguns efeitos mais alucinógenos, ele descobre que tem um, que era o canabidiol, né? Que depois ele elege esse composto como canabidiol, que só podia ser o canabidiol com isso, que faria essa situação. Então, ele propõe que o THC tinha várias indicações, mas ele e o Mechoulam acham que eles estavam desencorajados para continuar mexendo no THC, porque se o THC tinha aqueles efeitos psicotrópicos, aqueles efeitos alucinógenos, então dificilmente qualquer daquelas possibilidades dele, ninguém toleraria, eles mesmos escrevem, ninguém vai tolerar esses efeitos para essas patologias. Então, anti-inflamatório, tinha vários que eles sugeriam, e que eles sugeriram alguns efeitos para o THC e outros para o canabidiol, que eles já tinham descoberto que era hipnótico, anti-ansiedade e anticonvulsivante. Ele deixou um legado grande, sim, já. Ele deixou... Vou te dizer do que foi importante ele ter trazido. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele conhece a psicobiologia, a psicofarmacologia, que no Brasil tinha, mas estava embutida na farmacologia. Mas lá, eles separavam como uma disciplina e uma ciência diferente, e tinham técnicas que ele aprendeu, várias técnicas de pesquisa, muitas técnicas de pesquisa. Ele é convidado para ficar por lá, mas nacionalista como ele quer ficar. Eu falei, sorte sua, porque aí a gente casou, se tivesse ficado lá, não teria te conhecido, né? Ele volta para o Brasil e ele monta a ele luta, não penso que foi fácil, né? Ele tentou montar psicobiologia na Escola Paulista, ele não conseguiu, aí ele montou na Santa Casa. E montar a psicobiologia, ele traz todas aquelas técnicas, e aí ele passa a trabalhar bem melhor com a cannabis, porque ele tem um monte de técnicas novas que ele trouxe para o Brasil. E ele distribuiu, né? Ele disseminou esse conhecimento, que ele monta a psicobiologia na Santa Casa, monta na Unifesp, monta em Santa Catarina, monta na Paraíba, monta no Rio Grande do Norte, monta em vários outros locais onde ele vai e monta alguma coisa nesse sentido, monta um departamento nesses lugares, ele ficava meses nesses lugares, levava um monte de professor, que ele queria que a psicofarmacologia crescesse. E foi isso que ajudou a ele trabalhar melhor, com mais... Então, o legado dele aumenta, porque além dele descobrir as técnicas, além dele descobrir esses efeitos, ele cria condições de trabalho, com técnicas que ele aprende lá, técnicas simples, e que ele traz para o Brasil, e várias linhas de pesquisa saem a partir o sono, né? Tudo que se sabe de sono sai disso aí. Ele começa a trazer um mundo abre uma possibilidade que o Brasil não tinha, porque por falta dessas técnicas todas. Ele mesmo constrói os aparelhos, ele construía da forma mais rudimentar possível. Era um cara muito dedicado. Legal. Fazia e dedicado inteiramente a isso.
quando ele, na fase derradeira dele, ele dava palestra, blá, 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 aí eu lembro que um dia ele me chamou e falou assim, eu não consigo mais dar aula, eu não consigo mais pensar em ciência, eu não consigo mais ler um artigo científico, ou seja, eu não tenho mais que viver. Eu não tenho por que estar aqui, eu estou destruído, ele usou essa palavra. Nossa, eu estou destruído. E foi realmente, a partir daí, a entrega dele foi muito rápida. Foi quando ele percebeu que, às vezes eu trazia artigo científico e lia para ele, não leia. Minha cabeça não entende mais, estou vazio. Ele dizia assim, estou oco, não adianta. Eu lia para ele ficar animado, mas vocês verem, foi quando ele desistiu da vida. Ele falou para mim, estou destruído, não vale mais a pena viver. Claro que ele não tinha gerência sobre a vida, decidir quando ia morrer ou como ia viver, mas, sem dúvida, contribuiu, porque o entusiasmo dele foi embora. De qualquer forma, ele merece as nossas homenagens, né? Merece, sim. Eu sei que eu sou suspeita porque fui mulher dele, mas eu admiro muito o que ele fez. Assim, fez sempre com muito sacrifício, e nem sempre tão reconhecido como deveria. Exato. Um cara brasileiro que descobre o canabidiol, nunca, assim, o Brasil não reconhece o que significa isso. Ele sai no New York Times, eu acho que às vezes até a Mary até lembra disso, a Mary lembra dessa reportagem que sai no New York Times, um pouco, ainda ele estava vivo, e coloca, falando de canabidiol, é uma reportagem grande, e nessa reportagem ele é reconhecido como um descobridor do canabidiol como anticonvulsivante, né? E fazem várias reverências a ele, agradecendo o trabalho que ele fez. Ele nunca teve isso, agora ele tem. Mas na época que ele descobriu, ninguém deu pelota. Exato. Ele ficou falando no vazio, né? Pedindo para as pessoas olharem para aquilo, mas ninguém quis saber. Então, eu acho que o fato dele ser brasileiro, se ele tivesse feito isso em outro lugar, talvez tivesse sido mais reconhecido e tivesse sido mais rápido. Um pouco da história, né, da ciência no Brasil, do reconhecimento dos cientistas, né? É meio comum aqui, né? Mas as mulheres na ciência também, né? Isso tudo é mais complexo ainda. Nossa, a mulher na ciência, então, é invisível, né? Aí não... É uma luta. É uma luta. Ele fez assim, o legado dele poderia ter sido maior, mas é enorme para um brasileiro. Eu acho que é bem grande. E sempre com muito sacrifício para fazer, sacrifício para desenvolver pesquisa, sempre com pouco dinheiro, sempre com pouco fomento para isso. O que é pior, isso não incomodava, o fato de ser, acho que até desafiava. O duro é ter seus pares negando o que ele fez. Acho que isso foi muito duro para ele, muito duro. Uma pessoa que estudou tanto, né? E ele levando artigo científico, mostrando os caras muito céticos. Não. Assim, como se fosse uma pesquisa de quinta categoria, que trabalhava com maconha, entende? Não, isso daí não é produto, não é. Hoje está nisso, né? Hoje desinvestou, e graças a Deus, ele ainda pegou um pedaço disso. Que bom. Pegou um pedacinho, ele viu do boom que deu, né? Não tem ideia que a coisa está crescendo, mas... Solange, obrigada, viu? Como eu imaginava, ia ser algumas horas de boas lembranças, né? De amor e ciência, ciência e amor, e foi tudo isso que a gente conversou hoje aqui, pôde relembrar um pouco do professor, e também contar um pouco da sua história, né? Nessa trajetória também importante aí, relacionada a cannabis, e eu espero que você goste da difusão desse tema, eu espero que quando a gente vai agora, o Jair vai fazer a parte da arte tecnológica é com quem é mais jovem, que é Jair. É tecnológico, né? Ele é o cara da tecnologia, e aí a gente vai subir isso nas nossas redes sociais, a gente manda, né, quando subir, aí acho que vai ficar legal a gente... Para você recompartilhar.
Aí eu vou compartilhar vocês com outro nas minhas redes, aí vou mandar para todo mundo. E é assim que a gente vai mudando a cabeça dos outros, né? Sim. E, então, eu te agradeço muito, saudades, viu, dos nossos dias de conversa, e espero que em breve a gente saia aí para almoçar e falar mal dos ausentes. Né? Tomar uns vinhos, puxa vida, faz muito tempo que eu tomo vinho. Obrigado, e você fique de olho também nas próximas rodadas. Vem coisa boa por aí ainda, que esse ano eu já ia conseguindo fazer um trabalho aí bem legal, diverso, de várias pessoas, de várias formações acadêmicas, conversando aqui, falando sobre o tema, né? Muito legal, que trabalho bonito que vocês estão fazendo, gente, vocês não imaginam como. E agora vamos, em breve, ter mais uma gravação, e aí eu tenho certeza que dessa história toda que a gente conversou agora, também vai levar, assim, muito conforto, sabe, para as pessoas que, às vezes, têm dificuldade no acesso. Obrigada, viu, Solange? Obrigado, Solange, um abraço, viu? Beijo para vocês, muito obrigada. Tchau, José. Tchau, Jair, obrigada. Obrigado, viu? Até.